A ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos deslocou-se na manhã desta terça-feira ao Palácio dos Congressos a convite da primeira Comissão Permanente da Assembleia Nacional para ser ouvida sobre recentes casos judiciais que envolvem antigos ministros do 16º Governo Constitucional. Ivete Lima Correia também foi ouvida pelos deputados da Comissão dos Assuntos Políticos, Jurídicos, Constitucionais e Ética da Assembleia Nacional sobre a situação da justiça em São Tomé e Príncipe. Falamos com a ministra não só sobre os últimos acontecimentos, ou seja, os acontecimentos mais midiáticos em que está a nossa justiça e que diz respeito a um ex-ministro, mas falamos também com a ministra sobre tudo que tem a ver com a justiça em São Tomé e Príncipe. Ela, enquanto titular da pasta da Justiça, é com ela que nós tínhamos também que falar sobre alguma inquietação que nós temos, sobre algumas preocupações sobre aquilo que deve ser o papel da Justiça. O cidadão comum reclama pela Justiça, uma Justiça que seja célere, uma Justiça que seja justa, e que não haja justiça para os pobres, justiça para os ricos. Não, a justiça tem que ser ela uniformizada e ela deve estar ao serviço dos cidadãos. E foi neste quadro que nós quisemos falar com a senhora ministra e conhecer qual é a real situação neste momento dos órgãos que concorrem para a justiça em São Tomé e Príncipe. Quanto à questão da prisão preventiva do ex-ministro das Finanças, a ministra não entrou em pormenores nesta audição. Ela não pode entrar em pormenores daquilo que são os processos que estão em segredo de justiça. Já ontem tivemos cá o procurador que também evitou falar-nos sobre aquilo que é toda a matéria que está em segredo da justiça. A ministra também, como é lógico, não veio aqui falar-nos concretamente dos casos, apenas nos tentou informar sobre os procedimentos que foram realizados com vista a tentar esclarecer alguns casos que estão no país e que é necessário que se um pouco moralize a classe política e que se também informe as pessoas com alguma propriedade sobre o. Foi isto que a ministra tentou nos informar. Ela não entrou em detalhes, como é lógico, né, sobre os processos, porque eles estão em segredo da Justiça e não cabe a ela vir cá nos dar informação sobre os processos que estão ainda em segredo da Justiça. O Governo defende a necessidade de proceder com a reforma da Justiça. Ela está esperançada que vamos ter que continuar a avançar e aqui a Assembleia Nacional terá uma grande responsabilidade, que é o de continuar a avançar com a reforma da Justiça. Ela é necessária, ela é precisa, mas só que a reforma da Justiça, como diz muito bem a senhora ministra, a reforma da Justiça não pode apenas ser em formar as pessoas, em dar melhores condições. A reforma da Justiça é muito mais do que isto, né? É algo muito mais sistémico e que tem que envolver toda a Justiça, todos os órgãos que concorrem para a Justiça em São Tomé e Príncipe. Depois da expulsação da Ministra da Justiça, do Procurador-Geral da República e da Diretora da Polícia Judiciária, a primeira Comissão Permanente da Assembleia Nacional pretende também deslocar ao terreno para se inteirar da situação em que vive o setor da Justiça santomense.